Olá, bom dia, Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, tudo bem aqui comigo, tudo bem. Graças a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre a lei e a graça. O que é a lei e a graça? A lei foi aquela lei que foi dada, que Deus deu para Moisés. E a graça é Cristo, quando ele veio, né? Que ele cumpriu toda a lei e agora nós vivemos debaixo da graça de Deus. Mas vamos ler o texto mais na frente. Primeiro, gostaria de orar por vocês aí, pela vida de vocês, amém? Gostaria de abençoar sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por mais esse vídeo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Gostaria, meu Pai, que tu abençoasse, Senhor, todo o povo do canal, todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem aí no canal. Gostaria que tu abençoasse, Senhor, tu abençoasse a casa deles, a família deles, em nome de Jesus. Gostaria que tu abençoasse, Senhor, a família deles, os vizinhos deles, os negócios deles, a loja deles, se é que eles têm. Tu abençoasse o vizinho da frente, o vizinho do fundo, o vizinho dos lados. Se morar em prédio, o Senhor abençoe o vizinho de baixo, o vizinho de cima, em nome de Jesus. Tu abençoe os cachorrinhos, os animais de criação, o gato, e aquele pessoal do interior, Senhor, que tu abençoe a vida deles, Senhor, tu abençoe a plantação deles, tu abençoe a criação deles, criação de galinha, criação de gado, em nome de Jesus, Senhor. Ele seja abençoado hoje, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmão, vamos começar aqui a ler o texto. A lei e a graça está em Romanos 7, a partir do verso 1. Antes, eu só gostaria de pedir aos irmãos para não esquecer de dar o like e se inscrever no canal também, né? E ative aquele sininho das notificações, que aí o YouTube manda todo vídeo que nós lançamos aqui, ele manda para você. Amém? Então vamos ler já o texto. Você já acharam a Bíblia? O texto na sua Bíblia? Você já abriu sua Bíblia aí? Vamos ler então Romanos 7, a partir do versículo 1 até o 12. Fala assim: a lei e a graça. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir a outro homem. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçada pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não existisse. Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me entregou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de Deus que nós vimos aqui sobre a lei e a graça, né? Nós lemos aí que o apóstolo Paulo diz que Cristo ele veio cumprir toda a lei e agora nós vivemos sob a graça de Deus, não mais sobre a lei. Também o texto de Efésios 2:8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nelas. Algumas coisas precisam ficar claras em nossa mente. Primeiro, a lei não nos salva, a graça sim. Simplesmente não. A lei não serve para salvar. Guardar os mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça. A graça de Jesus, que é oferecida a nós. O texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Um dom é um presente que você recebe sem merecer e não precisa pagar por ele. Como disse Strong, a graça é o favor imerecido concedido aos pecadores. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário e a aceitação deste dom em minha vida é o que me comunicam a vida eterna. Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista.
Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus nos teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então Deus nos enviou um Salvador. Apenas Cristo pode nos salvar. Seu sacrifício foi todo suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. Em Romanos 6:23. Mas e a lei? Se não serve para salvar, qual o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante a salvação? Uma pergunta que eles estão fazendo. Um teólogo alemão popularizou nos meios teólogos a expressão graça barata, por meio de seu livro Discipulado, escrito em 1937. Logo nas primeiras páginas, ele faz um alerta contra a graça barata, dizendo: a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. A ceia do Senhor sem confissão dos pecados é a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Cristo, né? Sem Cristo encarnado. Percebeu que o texto é esclarecedor? A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamento e atitudes. E isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Texto de Efésios 2:8-10 diz claramente que fomos criados em Jesus para as boas obras, ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo boas obras, não para adquirir salvação, mas porque já fui salvo por Jesus. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida. Lembre-se do texto sobre a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Produzir frutos na vida cristã é resultado da permanência em Cristo, a videira verdadeira. A partir disso, recebemos a vida da seiva e produziremos naturalmente os frutos que Cristo deseja. A lei de Deus atua nesse processo como um espelho mostrando a sujeira do pecado em minha vida. E não apenas isso, mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador, harmonizando a lei e a graça. Já ouviu aquela ideia de que a lei
vigorou apenas no Novo Testamento e a graça no Velho Testamento e a graça no Novo Testamento, essa ideia é equivocada. Ambas sempre andam de mão dada, cada uma cumprindo a sua função. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E que a graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos, dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria, para afirmar que a graça veio depois da cruz. Noé achou graça diante de Deus, Abraão foi salvo pela graça, Davi não se salvou pelos próprios méritos, mas pela fé em Cristo. Então a graça é o meio universal e eterno de Deus salvar os pecadores. E a lei não foi cravada na cruz. Não estamos agora debaixo da graça. Romanos 3:31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei. Sim, se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. João 3:4. E necessariamente, não haveria condenação. E não havendo condenação, não há necessidade de graça. Sem lei, não há graça. Uma suprepõe a outra. Uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, habilita-nos a viver em harmonia com os preceitos celestiais, com o perdão divino. Não há contradição, mas há uma interdependência entre a lei e a graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas funções. Como escreveu o autor evangélico, a graça não importa em liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores e numa nova obediência e serviço. A graça não anula a santa lei de Deus, mas unicamente afasta a relação do homem para com a lei. A essência da graça, pergunte às pessoas que elas devem fazer para ir para o céu. E a maioria vai responder, se for bom. A história de Jesus contradiz essas respostas. Tudo o que devemos fazer é clamar socorro. Deus está sempre de braços abertos para receber seus filhos. Lembrando-se da história do filho pródigo. O pai aguardava ansiosamente a volta do filho, arrependido, e essa é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Jesus desceu a essa terra e personificou a graça de Deus. Ele viveu de acordo com a exigência da lei e tomou sobre si a punição do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. Amém, irmão? Então essa é a palavra, a explicação da lei e da graça. Muita gente confunde, né? Acha que a lei foi abolida, não, a lei ela existe ainda.
Senão a gente não sabia o que é pecado, né? Nós só sabemos o que é pecado por causa da lei. E a graça, ela veio, que foi Jesus, ela veio nos perdoar desse pecado. É muito simples a gente entender isso. Amém, irmão? Agora eu gostaria de falar com aquelas pessoas que estão nas ruas, que estão nas drogas, que estão sem Jesus, sem a graça de Deus. Se você quer aceitar Jesus hoje, você quer ter uma vida transformada hoje, se você quiser, nós vamos orar agora para Jesus te aceitar. Nós temos uma oração aqui no nosso canal que a gente faz todos os vídeos, que é a oração para aceitar Jesus. Se você quiser, se tiver no seu coração que você deve aceitar Jesus, né? Você faça essa experiência com Jesus, para ver se ele vai mudar a sua vida ou não. E daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver que esse missionário aqui que vos fala tem razão. Porque ele mudou a minha vida, mudou a vida de todos que procuram por ele. Todos que aceitam Jesus são mudadas as suas vidas. Para melhor, é claro. E você que está nessa situação aí de desespero, de problema no lar, problema na família, problema de vários motivos, eu gostaria de fazer uma oração com você para você aceitar Jesus. E a oração é a seguinte, ó. Essa oração ela está baseada em Romanos 10:9, que diz assim: ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então vamos fazer a oração então. Você que quer aceitar Jesus, quer uma mudança de vida, então vamos fazer a oração. A oração é assim: eu oro e você vai repetindo. Vamos começar então. Senhor Jesus, aí você vai repetindo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te peço hoje que o Senhor entre na minha vida. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Confesso que o Senhor é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Confesso que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me receba como seu filho, filho adotivo e irmão de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém? Então é só isso, irmão. A oração para aceitar Jesus é essa. Se você fez essa oração, meus parabéns pela sua nova decisão da sua vida. E a orientação é a seguinte: que você vá numa igreja evangélica perto da sua casa, procura uma igreja perto da sua casa. Chega lá, você fala que aceitou Jesus aqui no canal e que no canal do Missionário Abraão no YouTube e que quer congregar lá com os irmãos. Aí se os irmãos dissessem, você tem que aceitar Jesus aqui de novo, não tem problema, você aceita. Aceita novamente, não tem problema nenhum. Amém? E aí você fica lá aprendendo com os irmãos e daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver que a sua vida mudou completamente. Você fica aqui no canal também, assistindo os vídeos. Todo vídeo aqui tem uma pregação nova. Amém, irmão? Então agora
Só pedir aos irmãos que não esqueçam de dar o like, se inscreva no canal, para nos ajudar aí a trazer mais vídeos todos os dias. E agora eu queria orar agora por um motivo. Vamos orar então pelos enfermeiros hoje. Isso. Todo vídeo nós oramos por uma classe de pessoas aqui. Um médico, um bombeiro, professor, dentista, por cura. Nós oramos por vários motivos. E hoje nós vamos orar pelos enfermeiros. Vamos orar então, você que é enfermeiro, que é enfermeira, e tem um parente que é enfermeiro, que conhece alguém que é enfermeiro. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, desses enfermeiros, Senhor, de todo o país, Senhor. Isso mesmo, Senhor, todos os enfermeiros de todo o país. Que Tu venha abençoar, Senhor, o trabalho deles, Pai, naqueles hospitais, naqueles pronto-socorro, Senhor. Que Tu venha abençoar, meu Pai, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, abençoar o salário deles, Pai, que eles ganhem para manter as suas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Que Tu venha abençoar a família deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que não falte nada na casa deles, Pai. Que eles não precisem mendigar o pão a ninguém, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada enfermeiro que Tu, Senhor, constituiu, Senhor, no nosso país, na nossa cidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado pela participação dos irmãos aí. Os irmãos que estão sempre conosco aqui, nos prestigiando. Nós só temos que agradecer a vocês e desejar um bom dia, uma boa noite de sono, né? Que Deus venha consolar o coração de vocês. Amém? Então até o próximo vídeo. Amém.